Por padrão, as propriedades e os métodos de uma classe em JavaScript são públicos. Ao contrário do que acontece com outras linguagens de programação, como é o caso do Java, ou do C#, ou até do TypeScript, que é um superset do JavaScript, onde nós temos que definir claramente se uma propriedade é pública, privada, ou até com outras access modifiers, que é o nome técnico, nós aqui no JavaScript não temos, de facto, uma fórmula de definir propriedades privadas ou métodos privados que já seja sustentada. Bom, eu vou passar à parte prática porque existem formas antigas de fazer ou de tentar mimificar esse mesmo comportamento, mas existem formas mais modernas de o fazer e eu vou tentar explicar aqui uma das formas mais modernas, não querendo com isto que vocês fiquem vinculados a qualquer nenhuma das formas, até porque é uma matéria que ainda não está muito bem consolidada na linguagem de programação JavaScript mais moderna. Bom, vamos escrever aqui a nossa classe pessoa. Vamos manter isto tudo muito simples. Na classe pessoa eu vou ter aqui o nome e vou ter idade. Como já tive a ocasião de referir, estas duas propriedades são públicas por natureza. Portanto, eu se escrever agora aqui um let eu igual a new pessoa, o que eu posso fazer é colocar eu, ponto, e depois ter de imediato acesso a qualquer um daqueles valores, daquelas propriedades. Bom, se eu colocar aqui um construtor, constructor, também já percebemos, se eu colocar aqui n,i, que eu posso, através do construtor, dizer que this.nome é igual a n e o this.idade é igual a i. Ok? Tudo muito tranquilo. Aqui só terei que colocar, obviamente, os valores de cada um daqueles argumentos. Vou colocar aqui 48. E se depois eu quiser ter aqui um console.log apresentar, ou melhor, vamos colocar aqui eu.apresentar nome. Vamos transformar isto numa função. Ora, eu não tenho isto aqui criado, vamos criar aqui este método. Então, apresentar nome, e vou fazer aqui um return this.nome. Se eu executar este código, vamos abrir aqui o bloco, eu vou executar e eu vou obter João. Portanto, nada de extraordinário. Agora imaginem o seguinte, que eu necessito, por alguma razão, depois poderíamos até dar aqui um exemplo, que uma determinada propriedade seja privada e que um determinado método também seja privado. Existem várias formas mais antigas de o fazer, mas uma das formas mais modernas é utilizar um cardinal. Bom, vocês vão ver ainda em muitos scripts mais antigos a utilização de um underscore, mas este underscore não tem efeitos práticos na linguagem de programação. Isto é, o facto de vocês colocarem um underscore não transforma automaticamente aquela variável ou aquele campo num campo privado. Era apenas um modo de escrita mais ou menos utilizado pelos programadores. No entanto, se colocarmos um cardinal, aí sim nós vamos estar a definir uma propriedade privada. Agora reparem o seguinte. Porquê é que eu posso ter a necessidade de definir propriedades privadas? Vamos cingir tudo isto a uma única propriedade. O nome. Se eu colocar o nome como propriedade privada, e aqui até no construtor dizer que this nome igual a n, e agora apresentar o nome e dizer this nome, vai acontecer isto. Reparem, eu aqui vou passar o nome e vou apresentar aqui o nome. E, portanto, vamos ter o mesmo resultado. Vou aqui colocar um console clear, simplesmente, até podemos colocar aqui ao fundo, não há problema nenhum. Vamos colocar aqui um console clear, só para limpar os nossos exercícios. Portanto, eu tenho aqui esta representação. Tudo tranquilo, parece que nada aconteceu. No entanto, reparem o seguinte, se eu tentar aqui alterar o valor do nome, eu vou escrever ponto, e reparem que não me aparece aqui nome. Tal como aparecia anteriormente, se eu tivesse aqui, por exemplo, idade, que escrito desta forma é público. Então eu aqui posso pôr ponto idade e a idade aparece. Então eu assim não posso ter acesso direto ao nome. Então como é que tradicionalmente os programadores fazem para poder dar acesso ao nome? Bom, neste caso podem utilizar aquilo que se chamam getters e setters. Eu vou explicar aqui isto de uma forma muito básica. Não vou utilizar o set nem o get, vou apenas criar aqui dois métodos. Vou criar um método setNome e vou colocar aqui nome. E agora eu posso dizer aqui dentro o seguinte, this.cardinalNome é igual a nome.
assim desta forma, ok? Neste caso aqui com o igual. E depois posso ter aqui o getNome, que não tem nenhum argumento, mas que faz um return do this.cardinalNome. Ora, estes são os dois métodos que me permitem alterar e devolver o nome que lá está. Como é que eu acesso ou tenho acesso a eles? Bom, neste caso eu coloco eu.setNome e agora coloco aqui o nome, Joaquim, por exemplo. E agora, se eu quiser apresentar o nome, eu coloco ou melhor, por exemplo, console.log eu.getNome. E então, nesta circunstância, se eu agora executar o meu código, reparem como eu já tenho Joaquim, apesar de eu ter iniciado como João. Vocês poderão perguntar, mas eu não estou a ver a utilidade que isto tem. Porque eu posso aqui dizer setNome, ou melhor, transformar o nome, em vez de ser numa propriedade privada, torná-la pública e, portanto, poder alterá-la a qualquer local. Mas reparem o seguinte, se eu quiser, eu posso adicionar com o setNome alguma lógica de programação que me pode controlar a forma como o meu nome é inserido. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo muito simples. Imaginem que eu quero que, independentemente do nome ser definido aqui com letra minúscula ou não, eu quero que ele cá dentro seja transformado em letra maiúscula. Ora, obviamente que eu não quero que essa preocupação passe para o lado dos objetos criados a partir da classe. Vai ser a classe que o vai fazer. Então, nesta circunstância, eu vou tirar daqui o apresentar o nome, porque ele até já nem está a ser usado. Nesta circunstância, eu posso dizer aqui que quando eu faço uma definição do nome, o this.nome vai ser igual a nome, ponto, e agora eu posso definir aqui para to upper string, por exemplo. Ou melhor, neste caso, to uppercase, peço desculpa. Então, na prática, vamos aqui verificar o que é que acontece. Reparem como Joaquim passou a ser todo em letra maiúscula. Não apliquei aqui o to uppercase no Joaquim, apliquei simplesmente lá dentro. Obviamente que se eu passar aqui Joaquim com letra maiúscula, não vou ter qualquer problema, porque ali só vai reforçar aquilo que ali está. E eu estou aqui a apresentar esta lógica, como poderia apresentar lógicas mais complexas, como, por exemplo, o seguinte. If nome igual a João, ok, ele vai colocar this.nome é igual a João Ribeiro. Ok? Else, o que ele vai fazer é atribuir o valor do nome. Isto é, o que é que eu estou a dizer? Basicamente eu vou colocar aqui, pronto, to uppercase, poderia escrever ali com letras maiúsculas logo de imediato, mas vamos deixar ficar assim. Vamos fazer aqui o to upper simplesmente sem o local. Então o que é que acontece aqui? Quando eu estou a definir um nome, e agora reparem que eu vou colocar aqui Ana, mas depois vou dizer que setNome igual a João. Ora, ao definir aqui o setNome igual a João, o que eu estou a dizer é que, ok, o nome é igual a João. E ele está a perguntar, olha, se o nome for igual a João, acrescenta-lhe isto, acrescenta-lhe o Ribeiro. Então, nesta circunstância, se eu agora for aqui executar o meu código, reparem como ele me colocou ali o João Ribeiro. Então, o set pode servir exatamente para isso. Assim como o getNome pode vir com uma concatenação, fazer um conjunto de outras operações. Portanto, é muito comum usar-se gets e sets. Ora, da mesma forma que eu utilizei aqui um cardinal para não ter acesso direto a esta propriedade, transformando-a assim desta maneira numa propriedade privada, eu posso colocar também um cardinal aqui no apresentar interno, que é uma função, ou um método neste caso, que vai fazer, vamos fazer aqui logo de imediato um console log, e vou colocar nome, e vou concatenar com this, aqui assim, this.cardinal nome. Ora, o que é que vai acontecer aqui? Reparem que está com uma cor diferente. Eu não consigo, eu vou agora aqui comentar isto, vou também comentar este, vou deixar ficar a Ana. Se eu quiser fazer assim, eu.apresentar interno, e já vão perceber porque é que eu coloquei interno, eu não consigo chegar lá. Também não consigo chegar lá se eu colocar o cardinal. Ok? Parecem-me ali duas opções, mas que não têm nada a ver com aquilo que eu quero. Mas agora reparem o seguinte, se eu quiser colocar aqui apresentar e quiser executar dentro da própria classe,
este método que aqui está, eu terei que fazer simplesmente o this.apresentar interno. Então eu vou chamar aqui o eu.apresentar e ele vai enviar o código ou o pedido aqui. O código aqui vai executar esta funcionalidade que é esta que aqui está e vai-me devolver isto para este lado, neste caso. Neste caso não vai devolver porque vai fazer um console log. Então se eu agora executar aqui o AJS, reparem que já aparece o nome Ana. Portanto, isto é uma explicação muito sintética sobre como é que nós podemos, de uma forma mais moderna, definir propriedades e métodos de uma classe que são públicos, como é o caso deste, ou que são privados, como é o caso deste, no caso dos métodos, e nas propriedades temos aqui privada ou temos aqui uma propriedade pública. Bom, com isto eu vou dar por encerrada esta primeira playlist que contém os fundamentos base, na minha opinião, para vocês poderem avançar nas aprendizagens. O que é que ficou por dizer? Bom, ficou por dizer, obviamente, muita coisa. Class inheritance, isto é, hereditariedade de classes, criar classes a partir de classes, não falámos sobre isso. Não falámos sobre métodos e propriedades estáticos que permitem ser executados a partir de uma classe que não tem que ser instanciada como objeto. Não falámos sobre o controle de erros. Não falámos sobre conceitos muito recentes chamados promessas, o asynchronous e o await, que estão muito relacionados com o funcionamento assíncrono, por exemplo, no Node.js e com as chamadas APIs. Não falámos sobre a importação de módulos, que é algo muito presente depois nas frameworks, como é o caso do React, ou até também no Node, e muitas funções e classes nativas do próprio JavaScript. É algo que nós iremos agora explorar na parte que eu considero mais interessante deste percurso da linguagem JavaScript, depois de termos andado aqui na escolinha a aprender o alfabeto desta linguagem de uma forma mais básica, vamos começar a aprender a colocar na prática o JavaScript, por exemplo, já num ambiente do browser, e sempre que necessário iremos poder recorrer a estes conhecimentos e acrescentar outros à medida das necessidades para podermos de facto começar a tirar o melhor partido desta linguagem de programação. Eu espero que, apesar de enfadonha, esta playlist possa ter contribuído de forma substancial para criar a base sólida para podermos avançar, porque agora nós vamos necessitar destes conhecimentos para aquilo que se vai seguir neste canal.